o destino do soldado covarde. Veja qual é a escolha para ser um escolhido. Versículo-chave para o nosso estudo. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Você está no canal Novo Dia. Sua participação é muito importante. Felicidade é ver raiar um novo dia. Paz seja convosco. Que o Todo-Poderoso Criador do céu e da terra possa estar abençoando e abrindo a nossa mente para entendermos a boa e agradável vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueça o seu joinha. Se você estiver passando pela primeira vez, se inscreva. E também acione o sininho para não perder o nosso estudo. E hoje nós vamos falar então do soldado covarde, né? Soldado covarde. No vídeo anterior a esse que nós aí falamos sobre por que Jesus disse que para ganhar a vida tem que perder. Ou seja, deve perder a vida. Deve ser fiel até a morte. E qual é a recompensa por esta atitude de ser fiel até a morte? Ou o castigo se tomamos a decisão oposta? Então nós vamos ver agora nesse vídeo, nós vamos falar das pessoas que se dispõem a servir, mas é covarde ou medroso. Qual é o seu destino? No passado, os pais ensinavam os filhos a arte da defesa. O pai pegava um pauzinho e ficava brincando com os filhos, ensinando a arte da defesa. Depois o pai colocava um pau de um lado, assim, um pau que o filho batia, a outra parte batia, balançava, sabe? Para que o filho aprendesse a bater e a defender. A arte da guerra, a arte da defesa. Os pais antigos tinham muitos filhos. E os filhos, a Bíblia diz que era um ponto fundamental para os pais. Porque guerreava-se muito. Então tinha que saber manejar a espada de uma tal forma que guerreasse e defendesse a sua pátria, defendesse a sua família, defendesse alguém. E também defendesse o seu reino, né? Hoje o papel de treinamento cabe ao exército. Ensinar as estratégias de guerra, ataque e defesa. Hoje o exército faz isso. Os nossos filhos aveludadinhos, nossos filhos muitas vezes que não sabem nem cascar uma laranja com um canivete, ele vai servir o exército. Lá eles aprendem, e você sabe como eles aprendem. Se você já serviu o exército, você sabe como é que funciona lá. Tá bom? Então, a gente vê isso aí. Hoje estamos com os valores invertidos. Os pais criam mariquinhas, filhos aveludados, e em vez de dar educação, acha bonitinho os erros dos pequenos e depois reclama dos frutos colhidos. Quero dar para vocês dois exemplos atuais que eu vi há poucos dias atrás. Um parente meu. Os dois são parentes meus. Um que tem uma certa criança, bem pequenininha, não vou dizer o nome, só vou dizer o milagre, mas não vou dizer o santo. A pessoinha, a criança, estava fazendo algo indevido. A mãe achando bonitinho. Ah, que coisa linda, ai, que coisa bonitinha. Eu fiquei olhando, falei, se fosse filha minha, filho meu,
apanharia. Porque atos que não se devem, coisas que não se devem fazer, você não tem que apoiar o filho. Criança de 2, 3 meses dá um tapa na cara da mãe, a mãe tem que repreender. Não, não pode. Não achar bonitinho. Imaginou uma criança de 1 aninho gospe na sua cara e você acha bonitinho? Ou dá um tapa na sua cara e você acha bonitinho? Ou faz coisa que não é lícito? Joga as coisas. Eu vejo criança, por exemplo, a mãe dá a chupeta, ele joga. A mãe pega a chupeta, dá de volta, ele joga. Viu? Dá um tapa na mão. Corrija agora. Vai ser tarde, ou então será tarde demais. Certo? Uma outra pessoa comprou para o menino um revólver. E o menino ameaçando de matar alguém. E ela, ai, que lindo, que bonitinho. Mais tarde pode ser que isso venha dar problema. Certo? Então é melhor cortar o mal pela raiz. Minha mãe sempre disse isso. Certo? Hoje em dia, a mídia coloca medo até nos nossos avós. Certo? Estamos falando aqui de covardias. Covardias. Certo? Hoje, a mídia, eu não vou citar o nome das televisões, rádio, etc., jornais. Não vou citar nome nenhum. Mas vocês sabem de que eu estou falando. Existe rede de TV hoje que são chamados TV funerária. Por quê? Amedronta até mesmo os avós e bota dentro do quarto fechado com tapa na boca. Só está fartando colocar reio e te meter espora. Enche de medo. E acovardado, nós fica preso dentro de casa. Preso. Anda para a rua, dentro dos carros, com a situação difícil. Eu não quero dizer o que, mas você sabe do que eu estou falando. E nós ficamos acovardados. Cadê a confiança em Deus? Cadê? Onde está a nossa fé? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos vivendo aprisionado. E estamos aceitando isso. Porque a mídia, porque muitas pessoas estão impondo isso em nós. Nós somos acovardados. Acovardados. Muitas vezes nós amansamos leões. O ser humano amansa leão, elefante. E morre de medo de um mosquito. Morre de medo de um mosquito. Jesus disse que as pessoas coariam boi, coaria mosquito e engolia boi. Hoje as pessoas estão com medo de mosquito. Oh, meu Deus do céu, que situação! Imagine se o Brasil tivesse um exército igual ao de Gideão. Você já parou para imaginar Gideão com 30 e lá vai fumaça de 33 mil pessoas? A primeira etapa fugiu 10 mil. A outra etapa fugiu o resto, sobrando 300 pessoas de coragem. A sorte desses 300 é Deus, filho, o Todo-Poderoso. Esses 300 confiaram e salvaram a nação de Israel. Salvaram a nação. 300 homens de coragem. Agora, imagina se não tivesse esses 300 homens. Imaginou o Brasil com os covardes, por exemplo. Todos os soldados se acovardassem, tivessem medo, entrassem esses lugares que eles põem embaixo da terra aí,
entrasse e ficasse escondido, a população que se dane, que tome bomba, que toma os efeitos das bombas, que morra tudo. Apocalipse 21:8. Os covardes aparecem aí nessa lista, bem no topo. Bem no topo aparecem os covardes. Tá? Ali tem várias categorias, mentirosos, tanto outros, que irão para o lago de fogo. Mas os covardes estão no topo da lista. São os primeiros a pegar fila para o lago de fogo. Hoje nós estamos vivendo, filho, uma grande inversão de valores. Onde o certo é errado e o errado é certo. E você está dormindo. Muitas vezes nós estamos dormindo. Muitas vezes nós estamos deixando isso acontecer. Está na hora de acordar. Está na hora de acordar. Certo? Ou seremos escravizados. Escravizados. Estamos à beira de ser escravizados. À beira de ser escravizado. Isso não vai custar muito. Para nós perdermos tudo que nós temos. Direito de deitar numa cama e dormir sossegadamente. Direito de comer, mesmo sem carne, sem mistura, de comer o nosso arrozinho e o nosso feijão. Mas muitas vezes nós vamos ter que comer coisa que nem hoje você gostaria de passar perto. Vai ter que comer, porque a fome vai obrigar a comer. Está passando a hora de nós acordarmos para a vida. Eu vejo aí alguns corajosos ajudando a defender o direito, a democracia. Já podeis da pátria, filhos, descontente a mãe gentil. Já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temou servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Alguns corajosos, muitos concordam, mas não têm coragem de sair em defesa. Não se dispõe do seu tempo. Usa seu tempo para qualquer outra coisa, mas não tem coragem de sair em defesa própria. Covardes. Covardes. Tá? Na lista de Hebreus 11, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Ali aparece uma lista de heróis. Uma lista de heróis. Você pode ler. Apareceu uma lista de heróis. Você pode ir até o versículo 39. Você vai achar uma lista de heróis. Procura ali onde é que está a lista dos covardes. Aonde que os covardes vencem na vida? Os vencedores são exatamente, os heróis são exatamente os corajosos. Aquele que se dispõe. Aquele que tem coragem. Né? Para quem tem medo de morrer, filho, ele pode considerar morto. Morto. Quem tem medo de morrer? Se você tem medo de morrer de gripe ou de coisa semelhante, você já é uma pessoa morta. Morta. Você não vive. Certo pastor uma vez disse a seguinte coisa: um homem nasceu e ele morreu aos 30 anos e foi sepultado com 60.
Hoje nós temos várias pessoas vivendo mortos. Mortos, são mortos-vivos, zumbis vivos. Não vivem, não vivem. É um peso sobre a terra. Não vive. Se você tem medo de morrer, você está preso no seu próprio medo. Você já pode considerar uma pessoa morta. Morta. Paulo disse que o morrer era ganho. Mas Paulo foi... Ele foi no naufrágio. Ele sofreu 3 naufrágios. Paulo sofreu tantas outras questões. Foi morto, quase morto, de tanto apanhar. Paulo teve muitos, foi preso muitas e muitas vezes. Muita coisa aconteceu. Se imagina, aquele tempo Paulo dependia, para levar o evangelho, ele dependia de barco, de navios. Se depois dele sofrer 3 naufrágios e sobreviver, imagine se ele decidisse não mais entrar no navio. Paulo foi fiel, corajoso, até o último momento de sua vida. Certo? E nós, quem somos? Muitas vezes somos covardes. Ah, eu quero ir para o céu. Jesus vai vir e vai me levar para o céu. É fácil dizer isso, ó. Será que você tem coragem? Coragem para fazer parte do exército de Deus? Tem coragem? Ou é um acovardado, uma covardada? Escondendo atrás de qualquer coisa. Não tem coragem de expor a sua fé. Não tem coragem de crer no Todo-Poderoso. Não tem coragem de dizer o quanto Ele tem feito bem para você. A Bíblia diz que vós errais, não conhecendo. Jesus disse, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Vale lembrar que Paulo, quando pregava o evangelho, não tinha avião não, filho. Era sobre navio que ele tinha que andar. Cavalo, a pé. Tinha navio, não tinha avião não. Tinha helicóptero não. Vamos para Mateus 16, o versículo 24, conforme nós falamos. Já citamos em vídeo aí. Falamos no vídeo anterior, né? Seguir Jesus. O que é que você espera ganhar em seguir Jesus? Foi a pergunta que Pedro fez. Senhor, o que nós ganhamos com isso? Largamos tudo para te seguir. Versículo 27 de Mateus 19, né? Faz essa pergunta. O que é que nós vamos ganhar? Jesus falou 100 vezes mais. E a vida eterna. Eles vão ter ainda 100 vezes mais. Ainda não tiveram. Quando Jesus voltar aqui e ressuscitar, vão ter. Então, Mateus 16, versículo 24 a 27, que nós citamos no vídeo anterior, a esse, seguir Jesus. O que é seguir Jesus? Seguir Jesus. Quando prenderam ele, Jesus falou assim, não é a mim que vocês querem? Deixa os outros que vão embora. Olha os outros, ó. Fugiram. Você quer seguir Jesus? Se fosse naquela época, Jesus muitas vezes, ele mesmo teve que fugir porque eles iam apedrejar ele antes da hora. E Jesus tinha uma missão para ser cumprida. Ele tinha uma missão para ser cumprida. Só que o sistema queria apedrejar ele antes da hora. Quando prendeu ele, qual seria a sua atitude? A atitude de Pedro? Cortar a orelha de alguém? Ou você ia fazer recuar como os outros? Depois todos se esconderem. Né? Na hora H, todos fugiram. Pedro seguiu Jesus ainda. Veja que Pedro era um homem corajoso, hein? Seguiu Jesus, mas de longe. De longe. Porque todo mundo tem medo. Tem medo. Tudo tem o seu tempo certo.
Certo? Então, e por fim ainda, depois, e Pedro, que era o mais corajoso, negou Jesus. Sabe por que eles fizeram isso? Né? Eles fizeram isso porque eles não eram pessoas, não eram homem ainda cheio do Espírito Santo. Após o encontro com Jesus depois de ressuscitado, que Jesus assoprou sobre ele o Espírito, e eles receberam o Espírito Santo de Deus, porque Jesus, ele não dá um espírito, não é espírito de covardia, não. Ele não nos dá espírito de covardia. Quando Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, eles adquiriram poder, capacidade, e encarou todo mundo, encarou o sistema, encarou a morte, encarou tudo. Mas quando eles estavam com Jesus, eles ainda não tinham esse poder. Mas se nós, naquele tempo, tivéssemos com Jesus, e nós não tivéssemos esse poder, até hoje, se nós não adquirimos o poder de Deus, o poder, o espírito de corajoso, o espírito de Jesus, nós vamos ser tímidos, vamos ser covardes. Mas é para isso que Deus nos chamou, para nos dar o espírito, um espírito de coragem, um espírito de fé. Isso não está no homem carnal, não está na mulher carnal. Isso está dentro da pessoa que busca um poder espiritual. Não é para qualquer um. Então hoje, que tipo de seguidor nós vamos ser? Aqueles primários, como eram os apóstolos, que estava pronto para fugir, para negar? Ou vamos ser aqueles secundários, como era eles depois que foram cheios do Espírito Santo, que estava pronto para morrer, defender a sua pátria, defender o reino? Que tipo de soldado nós vamos ser? Cuidado, os covardes estão na lista, no topo da lista de Apocalipse 21, versículo 8. A lista de quem vai para o lago de fogo. Hoje não é diferente. Quem segue Jesus está sendo atacado covardemente. Está sendo atacado covardemente. Atacado pelos amigos, pela família, pelo sistema. Atacado pelas autoridades. Viu? Nós estamos entrando num beco que a saída é Jesus. Não é um beco sem saída, não. Nós estamos entrando num beco que a saída é Jesus. Aí vai entrar o livre-arbítrio. Quem quiser seguir a Jesus vai ter que perder a sua vida, se preciso for. Perder a vida não significa morrer. Significa abrir mão, negar a si mesmo e seguir a Jesus. Será que estão dispostos a isso? Jesus, como capitão, ele tomava todas as decisões. Até o momento dele morrer, ele tomava toda a decisão. Até a decisão de dar a vida dele para poder tomar de volta. Porque ele deu, ninguém tirou. Ele mesmo disse: a minha vida ninguém tira, eu a dou. Ele deu a vida dele. Então aí explica a necessidade de morrer para ressurgir. Jesus entregou a sua vida e depois de 3 dias ele ressurgiu com poder, dizendo: todo o poder é me dado no céu e na terra. Ele foi um dos primeiros a ser ressuscitado. Os demais, os dele, vai ser agora na volta dele. Você vai encontrar isso em 1 Coríntios 15, 24, eu creio. Por aí. Então, Pedro e os demais vão ressurgir agora. Então eles entregaram a vida deles. E agora eles estão dormindo ainda no pó da terra. Mas quando Jesus voltar, eles vão voltar a viver
como Jesus é, eles também vão ser incorruptíveis. Nada vai ter poder sobre eles. Jamais eles vão provar a morte. Em Mateus 24, 16, 24, explicado no vídeo anterior, o que Jesus disse com perder a vida para ganhar. Exatamente isso. Entregar a vida, morrer, porque em Adão todo morre, mas em Jesus todos vivifica para viver eternamente. Viver uma vida eterna. Eis que dou vida e vida em abundância. Vida eterna. O problema hoje que nós estamos vivendo, que tem gente, muita gente, que não tem vontade nem de abrir mão de um torresminho. Tem muitas pessoas que brincam. Quer ir para o céu, quer vida eterna, quer bênção, quer nadar na glória de Deus, mas não abre mão de um torresmo. Um torresmo. Certo? E muitas vezes nem de um lazerzinho. Quantas pessoas trocam lazer, vive trocando, não é troca por acaso não, vive trocando a sua vida por um lazerzinho. Qualquer lazer, troca em troca da vida eterna. Aí, essas pessoas, tá certo elas, tá certo, porque a Bíblia diz, quem quiser, só que vida eterna, desculpa, cuidado, vida eterna pode ser que você não pode ser que muitas dessas pessoas não vão alcançar. Não vão alcançar. Por quê? Não estão abrindo mão. A Bíblia diz que quem quiser ganhar tem que perder. Aquele que não largar, aquele que não abandonar por amor de mim, não é digno de mim. Viu? Eu larguei. Eu, presbítero José Calixto, eu larguei muita coisa para seguir Jesus, para falar do reino de Deus, para estar com você. Hoje nós nos entregamos nas mãos dos corruptos e não saiamos à luta para o nosso direito. Muitos nem compartilham alguma coisa que ele acha certo, alguma coisa que ele, para defesa dele próprio. Tem muitas pessoas que não saem à luta. Por exemplo, se tiver aí uma passeata para lutar por você mesmo, lutar pelo seu direito, você não sai, você não arreda o pé para ir, certo? E muitas vezes você nem sequer nas redes sociais você compartilha com alguém algo que venha beneficiar a você mesmo. Fica esperando as coisas acontecer. Mas Satanás não dorme. Os seus agentes não dormem. Os seus secretários não dormem. Eles estão fazendo o que você não faz. Mas ao contrário, para te colocar uma forca, para colocar uma canga no seu pescoço, para te colocar um arreio, para te colocar um tapa, para te colocar um freio, te montar. Isso, quando a pessoa não é capaz de fazer nada em benefício próprio, benefício da tua família, do teu filho, dos teus netos, isso chama-se covardia. Ser covarde. Covarde. Quando você espera que os outros lutem por você, você é um covarde. E para os covardes, ele entra em Apocalipse 21, versículo 8. Ele entra no topo da lista do que vai para o lago de fogo. Infelizmente, temos que lutar por nós. Ser covarde. Deus não tolera covarde. Os tímidos têm
mais medo da sociedade do que do lago de fogo. As pessoas estão com mais medo da sociedade, medo do sistema, medo de perder emprego, medo de passar fome, medo de tudo. Tem mais medo disso aí. Você tem mais medo do prefeito, da autoridade. Você tem mais medo do governo. Você tem mais medo do sistema do que do lago de fogo. Covardes. Eu já fui decepcionado várias vezes. Se eu fosse levar em conta isso, filho, eu não estaria aqui hoje falando com você, não. Às vezes eu dou aula de escola bíblica. Às vezes eu dou aula de escola bíblica. E eu já fui decepcionado em escola bíblica por falar até de coisas que às vezes a gente não domina tanto. Ou por falar de coisas além do grau das pessoas. Por exemplo, você vai dar uma aula bem forte para uma criança, numa creche, você vai se decepcionar e vai decepcionar eles também. Porque eles não estão prontos para receber isso. Então você se decepciona com tudo. Muitas vezes por faltar-lhe conhecimento, domínio sobre a matéria, e muitas vezes por querer dar uma comida sólida a quem está disposto a receber leitinho. Tem muitos evangélicos aí que você fala com ele não entende. São muito criança, são neném, são bebês. Bebês, eternos bebês. Tem muitos que são eternos bebês, não crescem, porque não procura crescer, não procura ler as escrituras, não buscam conhecimento. Né? Então muitas pessoas, eles são covardes, eles têm medo de tudo, certo? Mas vale lembrar uma coisa, do trono branco ninguém vai fugir, tá? Você pode fugir da palavra de Deus hoje, você pode fugir da verdade hoje, da guarda dos mandamentos hoje, você pode fugir do que você quiser, mas do trono branco ninguém foge. Naquele dia, todos vão apresentar-se diante de Deus. Todos. Eu, você, todos nós vamos estar diante de Deus naquele dia. E aí, como é que faz? Deus diz a Josué, Josué, seja forte. Josué 1:6. Seja forte. 1 Coríntios 16:13, Paulo repete a mesma coisa. Seja forte. É injeção de ânimo, tá? Marcos. Jesus diz em Marcos, capítulo 8, versículo 38, que aquele que envergonhar dele hoje, naquele dia, ele também vai se envergonhar diante do Pai. Portanto, nós devemos de expor-se, falar do reino de Deus, não ter vergonha de Jesus, porque naquele dia vai ser envergonhado também, certo? 1 Pedro 3, 15 e 16. Esteja preparado para responder a razão da sua fé. O apóstolo Pedro diz que nós temos que estar preparado para responder a todos que nos perguntam a razão da nossa fé. E nós vamos nos acovardar? Vamos nos acovardar? Em 2 Timóteo 1, versículo 7 e 8. Ali nós vamos ler. Vou apanhar aqui para você ver. Deus não nos dá espírito de covardia. Certo? Deus não nos dá espírito de covardia. O Espírito Santo de Deus é poderoso, sábio, para nos proteger, nos ajudar. Jesus, quando disse, convém que eu vá, que eu vou mandar o Espírito Santo, o ajudador. E nós estamos querendo ser o quê? Covardes? Evangelho de João, no capítulo 11, Deus faz um grande milagre, ressuscitando Lázaro, que há 4 dias estava morto. Os judeus creram nele. A Bíblia diz que os judeus creram nele.
Mas os judeus fugiram. E decidiram fugir, obedecendo o sistema. Porque tinha o sistema lá. Sistema dos religiosos. Hoje está cheio, filho, de igrejas por aí, de pessoas grudadas nos pastores. Prefere abandonar a verdade e ficar grudado no sistema. Tem pessoas que não querem saber da verdade, não querem ouvir verdade. Eles preferem viver grudado no sistema. É o mesmo que aconteceu com esses judeus. Estamos falando de judeu que era povo considerado povo de Deus. Eles creram em Jesus. Depois que viram os milagres, depois que viram o que Jesus fazia, eles acreditaram em Jesus. Mas eles tinham uma religião. Eles prestavam conta aos judeus, aos doutores da lei. Estamos falando da lei judaica, não estamos falando da lei romana. Aqui não tem nada. Eles não estavam fugindo dos romanos, dos soldados da justiça, não. Eles estavam tentando dar explicação para os sacerdotes, para os corruptos da época. Hoje está assim, ó, de pessoas fazendo o mesmo, abandonando a verdade para ficar aí abraçadinho com religioso, grudado em religiosos, em certos cão gulosos que tá só rapando a lã das ovelhas. E eles preferem ficar grudado nessas pessoas e jogar a vida eterna fora. Covardes. Covardes. Troca a verdade em troca de costume, em troca de tradição. Seus covardes. Isso é pecado. E entra na lista, o primeiro da lista que vai para o lago de fogo. Cuidado! No próximo vídeo nós vamos falar das estratégias de guerra. Você quer aprender as estratégias de guerra? Então vai ser uma espécie de continuação desse vídeo aqui. Mas eu vou te ensinar no próximo vídeo, através das escrituras, você vai conhecer um pouco das estratégias. Estratégia de guerra. Deixa seu joinha, acione o sininho aí, se inscreva e que Deus abençoe a todos. Valeu? Deus abençoe.